Shalom, seguidores da página Espada e Harpa. É com grande alegria que estamos aqui para iniciar o nosso primeiro podcast, onde temos a honra de receber o pastor Osvaldo Cardoso. Amém. E vamos falar do tema avivamento. Fiquem connosco, partilhem, ajudem-nos a divulgar este podcast. Amém. Aguardem que vai ser uma bênção. Estejam connosco. Pastor Osvaldo, muito obrigado por você estar aqui connosco. É um privilégio e uma honra muito grande você estar aqui connosco. Amém. Obrigado também eu, Zé. Quero desde já cumprimentar Amém. Com a paz e o avivamento a ti e a todos os que nos acompanham desde casa. Quero Amém. saudar a todos com paz e avivamento e estamos aqui com muita alegria, Amém. com muita expectativa também. Amém. É o primeiro podcast que estamos a fazer. Amém. E acreditamos que vai ser com certeza um tempo de grande edificação para todos nós. Amém. Para mim é uma alegria também a gente receber você. A gente estávamos com a expectativa que você não viesse, que é mesmo assim. Para nós foi uma bênção. Amém. E é isso. Seguidores da página Espada e Harpa, vamos falar sobre o avivamento, que é um tema muito complexo. Estava falando com o pastor Osvaldo antes de iniciarmos o podcast, que é um tema muito complexo, não é simples. Mas para mim, dentro da minha rede de conexões, ninguém está mais entendido do que o pastor Osvaldo. Dentro da minha rede de conexões, para transmitir e explicar a temática do avivamento. Amém? Pastor Osvaldo, eu queria começar que você nos pudesse dizer como é que foi o seu início da sua caminhada cristã. Com quantos anos você foi batizado pelo Espírito Santo? Como é que foi a sua primeira experiência com o Espírito Santo? Bom, Zé, eu com 5 anos de idade, Glória com 5 anos de idade nós temos poucas lembranças daquilo que nos acontece, né? Temos algumas lembranças, muito pouco, alguns balanços, exatamente. E eu lembro-me com 5 anos de idade, isto também porque a minha mãe me conta, não é? Alguns detalhes, mas com 5 anos de idade eu fui levado pela minha mãe a frequentar uma igreja, Assembleia de Deus, e desde ali eu comecei a frequentar a escola dominical. É? Ela era membro do Corpo de Cristo, integrante naquela igreja, e eu, com 5 anos de idade, desde aí, comecei a frequentar a escola dominical, com uma professora de escola dominical que me ensinava histórias da Bíblia e estava lá connosco e cantávamos corinhos, louvores para Deus. Então era um tempo de festa fantástico naquele lugar. E durante alguns anos eu estive ali, desde os 5 anos de idade, por aí adiante, e a minha caminhada cristã praticamente começou desde aí. Agora, há um ponto da minha caminhada cristã, e enquanto ainda criança, que marcou muito a minha vida. Eu creio que esse é o ponto que marcou mais, de uma forma mais evidenciada a minha vida até aos dias de hoje. Eu tinha aproximadamente entre 10 a 11 anos de idade e eu lembro-me disto de uma forma muito clara. A Igreja Assembleia de Deus, nessa altura, ela fez uma campanha, digamos assim, evangelística, bem num campo de futebol em frente à minha casa, porque a igreja era bem perto da minha casa, cerca de 200, 300 metros, bem perto. Então no campo de futebol eles colocaram um ecrã, uma tela gigantíssima, eu lembro-me dessa tela, e muitas cadeiras dentro do campo de futebol, para nós podermos assistir então a alguma coisa que ia ser emitido via satélite. E eles colocaram ali um filme, né? Eles colocaram ali um filme que ia passando naquela tela, mas era um filme que também estava totalmente aliançado a uma biografia, a uma vida de um homem, um evangelista muito poderoso daquela época. Eu não sei nomear o nome porque também já não me lembro, mas eu sei que esse dia foi muito marcante para mim. Eu estava ali naquele dia com a minha mãe, com 10, 11 anos de idade, e eu não me lembro de muita coisa, mas lembro-me disto. Eu lembro-me de estar a ver aquele homem e aquilo que estava a acontecer naquela tela, e eu lembro-me de a palavra avivamento pela primeira vez aparecer para mim. E quando esta palavra avivamento apareceu para mim naquela tela, eu não te sei explicar como, hoje consigo entender um pouco melhor, mas não te sei explicar exatamente como é que aconteceu. Eu só sei que, por exemplo, ao ar livre, uma criança com 10, 11 anos de idade como eu, Claro. normal, podia estar a brincar, podia estar distraído ao ar livre, mas não. Alguma coisa captou a minha atenção, hoje eu sei o que foi. O chamado, o Espírito Amém. Santo, trabalhou comigo naquele lugar. E quando eu pus os meus olhos naquela tela e apareceu pela primeira vez esta palavra avivamento, eu fiquei como que parado a olhar para aquilo e a olhar para aquilo que Deus estava a fazer Tremendo. na vida
daquele homem, através da vida daquele homem, e a forma como as nações estavam sendo alcançadas. Ali era uma mensagem trazida também por meio de um filme que estava a passar e também por meio de uma biografia de um homem, um grande avivalista daquele tempo. Tremendo. E eu fiquei completamente apaixonado por aquilo. Quando eu estava com os olhos vidrados, eu não conseguia tirar os olhos daquela tela. Há uma voz que soa dentro de mim que até hoje não esqueço essa voz. Essa voz foi se tornando cada vez mais familiar para mim. Hoje é muito mais familiar e eu espero que daqui a um tempo ainda se torne muito mais familiar. Amém. Hoje eu sei que é a voz do Espírito Santo. Amém. Naquela altura eu não sabia que era a voz do Espírito Santo, mas eu sei que alguma coisa soou dentro de mim a dizer: tu és uma geração que vai viver o avivamento. Glória a Deus. E desde esse dia para diante eu nunca mais parei. Desde esse dia eu continuei a frequentar a escola dominical. Aos 14 anos de idade eu fui batizado, tanto com o Espírito Santo como batizado nas águas no mesmo ano. Eu lembro-me que a minha professora de escola dominical, ela tinha, a uma dada altura, ela tinha o hábito, ela reunia muitos meninos de etnia cigana na escola dominical lá, e eu lembro-me que ela tinha o hábito, chegou a uma altura isso que tudo ela... ainda na Assembleia. Tudo na Assembleia de Deus. O batismo do Espírito Santo também. O batismo com o Espírito Santo. Não tinha essa noção. Foi. Eu estava lá num dia de escola dominical, nunca mais me esqueço. Ela costumava apagar as luzes. A gente sempre gostou assim das luzes um bocadinho apagadas. Ela costumava apagar as luzes para nós orarmos de joelhos. E estávamos ali cerca de 20, 30 crianças de etnia cigana, todos a orar de joelhos. E foi nesse dia, foi nessa noite que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi o idioma do Espírito pela primeira vez. Eu falei línguas estranhas, fui cheio do Espírito Santo. Não sei especificar quanto tempo eu fiquei a falar línguas, mas foi muito tempo quebrantado na presença de Deus e gozando daquilo que o Espírito Santo estava a fazer comigo. Nesse mesmo ano, eu fui batizado nas águas, aos 14 anos de idade. E esta foi o meu primeiro estágio, digamos assim, do meu percurso na caminhada cristã. Na caminhada, assim. Claro que sim. E vamos entrar agora um bocadinho de intimidade com Deus. Como é que foi você ser adolescente, o despertar para a intimidade com Deus e para conhecer a pessoa do Espírito Santo? Você passava muitas horas a orar? Você começou a ter facilidade de oração, logo vontade de orar? Ok. Olha Zé, a vontade de orar, o enquadrar-me com uma vida de oração foi-me de alguma forma colocado dentro de mim, a princípio, mais por exemplos bíblicos, né? Eu conhecia muitas histórias bíblicas por causa da escola dominical. E essas histórias bíblicas foram incutindo dentro de mim personagens que, por causa de terem uma vida de comunhão com Deus, de contacto com Deus, por meio da oração, eles conseguiram feitos notáveis, eles conseguiram vivenciar histórias incríveis que até hoje, né, são nomeadas, contadas, relatadas para a pregação do Evangelho. E nessa altura eu era mais devotado à oração por exemplos, né, que eu via na Bíblia e por querer também alcançar e vivenciar o que eles queriam vivenciar. Com aproximadamente 16 anos de idade, depois de 2 anos do batismo nas águas, um pastor da etnia cigana, o pastor Mário, né, do Porto, ele estava pastoreando uma igreja na Amadora e ele evangelizou o meu pai. O meu pai converteu-se nessa altura, ele aceitou Jesus na sua vida e a partir dali foi o segundo estágio, vamos dizer assim, da minha caminhada cristã. Com 16 anos de idade, a minha mãe, para acompanhar o meu pai, saiu da Igreja da Assembleia de Deus e foi com o meu pai para a Igreja Cristo para Todos, na altura, na Amadora, pastoreada pelo pastor Mário, e eu, claro, acompanhei os meus pais. Quero dizer-te que não foi muito fácil esta adaptação, porque era totalmente diferente a forma de estar, a forma de conviver. Porque a liturgia de culto também, ser diferente, né? muito diferente. Foi uma fase um bocadinho difícil de adaptação, não só por causa da diferença, não é? Mas também por causa da minha idade. Estava ali entre os 16 anos e ali começavam as amizades, começavam os amigos e eu ali andei um pouco balançado nessa altura, desde os 16, 17 anos de idade, andei ali um pouco balançado, onde a minha vida espiritual, digamos assim, ela baixou um pouquinho de nível. Aos 17 anos e meio de idade, quase 18, foi quando eu casei. E é a partir desta altura que eu volto novamente a ter uma vida espiritual mais ativa. Onde eu voltei a reassumir um compromisso com Deus. Mas você afastou-se mesmo da palavra de Deus na altura? Por um tempo eu afastei-me, um tempo eu estive longe de Deus, de cerca de 1 ano e meio. Eu estive afastado de Deus e... Eu não sabia disso. Estive afastado de Deus por 1 ano e meio. E quando voltei aos 17 anos e meio, 18 anos de idade, estava para fazer 18 anos, quando voltei, foi um voltar para um novo tempo.
foram Amém. voltar para também uma nova experiência com Deus e com o Espírito Santo. Foi fantástico aquilo que eu comecei a vivenciar a partir dessa altura, e aí sim, a minha vida de oração, ela começou a ser muito mais efetiva. Amém. Não tanto pelo exemplo apenas de homens e personagens bíblicos que eu tinha e que eu admirava, mas também por causa de experiências que eu comecei a ter com Amém. o próprio Espírito Santo. Dali Amém. para a frente eu comecei a ter umas experiências fantásticas com o Espírito Santo, e através dessas experiências eu fui me apaixonando por uma vida de comunhão com Deus. Como é que foi a sua entrada na área do louvor? Você teve muito tempo na área do louvor? Tive. Eu quando comecei, nessa altura, eu comecei precisamente na área do louvor. Para quem não saiba, o pastor Osvaldo é um cantor exímio. Para quem não sabe. Está bem, eu agradeço o elogio. Mas não, eles chamaram-me e disseram: tu vais ajudar na área do louvor, e eu não sabia tocar piano na altura. Eles entregaram-me um piano e disseram: vai treinando em casa. Ensinaram-me algumas bases. Amém. E ele veio o piano para casa. E aquele piano foi uma das melhores coisas que me podia ter acontecido. Amém. Eu aprendi a colocar fundo musical no piano. Na altura ainda não tínhamos, né, YouTubes e estas Exato. coisas assim. E então eu aprendi a colocar lá um fundo musical que eu mesmo gravei no piano, e aí através daquele fundo musical eu ia orando e eu ia me relacionando com o Espírito Santo numa base de intimidade e comunhão cada vez mais profunda, cada vez maior. Amém. E a partir dali eu comecei a ser usado na área do louvor, eu cantava. Começou a crescer, né? Comecei a crescer na presença de Deus e comecei ali a envolver-me na obra de Deus de uma forma mais a sério, mais afincada. Você foi consagrado a pastor lá? Fui consagrado a pastor aos 19 anos de idade. Na Cristo para Todos. Na Cristo para Todos. Passou por todas as etapas, né? Exatamente. Que eles pedem, né? Candidato local, creio que seja assim. Eu fui diácono com 19 anos, aos 20 anos. Pois eles têm... Fui diácono com 19 anos, aos 20 anos de idade. Fui consagrado a presbítero e aos 21 fui consagrado a pastor. Bênção. Foi assim que aconteceu. Foi um desenvolvimento forte, poderoso, e tudo na base da intimidade, e o reconhecimento vem. Claro. Quando nós temos essa intimidade e somos guiados por Ele, claro que sim. A Bíblia diz, e Jesus falou acerca disso, quando nós buscamos secretamente, o Pai nos recompensa em público. Amém. E eu acredito que sim, eu acredito que este ministério que me foi dado, acima de tudo, é uma recompensa de Deus. Amém. É uma dádiva de Deus. Ele não é meu, ele é de Jesus Cristo, e nós queremos ser fiéis a este ministério e a todos Amém. Estes tesouros que Ele tem colocado na nossa mão. Você ainda teve quantos anos como pastor na Cristo para Todos? Eu, na Cristo para Todos, eu tive cerca de aproximadamente 7, 8 anos. Você levou quantas igrejas lá? 2 igrejas. 2 igrejas. 2 igrejas. Bem dizer, foi uma preparação para aquilo que vinha a seguir, não é? Foi, eu acredito que sim. Nada acontece na nossa vida ao acaso. E eu agradeço muito a Deus pelos anos que eu passei na congregação Cristo para Amém. Todos. Eu aprendi muito de Deus. Grandes homens de Deus nesta congregação me ensinaram muito, e até ao dia de hoje eu os respeito muito mesmo, e os considero como grandes homens de Deus. Sempre vou considerá-los, e eu agradeço a Deus por esse tempo que eu estive naquele lugar. Amém. E por tudo que eu aprendi, por tudo que eu cresci naquele lugar. Eu acredito que sim, foi um tempo fantástico, preparado pelo Espírito Santo para aquilo que Ele queria fazer nos próximos anos, e os dias de hoje é mesmo assim. Ele está-nos a preparar hoje para o nosso amanhã. Funciona assim. Quando é que começou a nascer no seu coração a vontade de abrir a obra Avivamento? Olha, Zé, ou o plano de Deus, claro, ser dado à sua vida para isso? No último ano, antes da minha saída da congregação Cristo para Todos, no último ano eu já estava praticamente decidido para sair. Havia um ministério dentro da igreja, que era o próprio presidente na altura, que durante um ano me segurou ali, digamos assim: não sais, eu não te vou deixar sair, quero-te aqui comigo, vais ficar connosco. E durante um ano eu estive ali, naquela luta. Eu quero sair. Não é que Cristo para Todos esteja errado, não tem nada a ver com isso, claro, mas tem a ver com uma vertente de visão que eu tenho acerca, que é diferente. Acerca de um chamado que eu creio que é de Deus para a minha vida. Claro que sim. Eu não sabia muito bem o que é que ia acontecer e com que definição iria acontecer, mas eu só sabia que aquela era a altura que eu teria que decidir em tomar o rumo que o Espírito Santo me estava a dar. Então, um ano antes, eu posso dizer que as coisas foram ficando muito mais claras para mim, na questão do que Deus queria e na questão de para onde é que eu tinha que ir e o que é que eu tinha que fazer. Tanto é que quando eu saio da igreja, quando eu tomo a decisão de sair, eu tomo a decisão de sair precisamente para isso, para
iniciar o ministério e, claro, o nome desse ministério já estava no meu interior desde os 11 anos de idade, mesmo sem eu ter muita consciência disso. Esse nome já estava dentro de mim e evidenciou-se logo naquela hora. A igreja não poderia ter outro nome senão este, Igreja do Avivamento em Portugal. Que idade é que você tinha quando abriu a primeira igreja? Quando eu abri a primeira igreja do Avivamento, sim. A Igreja do Avivamento foi há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás, eu tenho 42, ajuda Blas, não sou muito bom em contas. Acho que então você tinha 31, se eu não me engano. Então é isso, tinha 31 anos. 31 anos. Quando iniciei Era novo. Era novo. Isso não lhe causou um bocado, entre aspas, de receio? Você sair e abrir uma obra sozinho, né? Olha Zé, eu acho que não causou receio nenhum. Eu não tinha receio nenhum. E eu creio que, e não vou dizer que era só por causa da grande convicção que eu tinha do que Deus tinha para mim, não. Mas acima de tudo era um bocadinho também por causa da falta de consciência, se calhar, humanamente falando, né? Sim, humanamente falando, a falta de consciência. Ou aquela ousadia de jovem mesmo. Eu acho que sim, eu acho que era a ousadia de jovem dizer, eu sei o que Deus quer, sei o que Deus tem para mim e eu vou avançar. Não pensei muito no sentido de como é que vai ser, o que é que será preciso. Não, acho que eu não tinha assim um plano assim mesmo bem detalhado, né? Porque senão, se eu tivesse calhando, se calhar esse medo tinha surgido e se calhar não sei se me tinha atrapalhado ou não. Eu estou-lhe a dizer isto porque eu sei que com certeza você na Cristo para Todos deveria ter muito espaço para crescer também, se você decidisse lá ficar. Sem dúvida. Né? Eu tenho essa certeza. Mas você seguir aquilo que você achava que era o propósito de Deus para a sua vida, porque a gente às vezes, para cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida, nós temos que ter coragem, né? Porque viver pela fé também é coragem, né? E muitas vezes é difícil ter essa coragem. Por isso é que há muitos que falham, que não alcançam e que não geram fruto. E graças a Deus você conseguiu tomar essa atitude. Vamos continuar a falar. E como é que foi a primeira igreja? Eu lembro-me de ouvir dizer que eu nunca lá estive, não tive essa honra, mas de ouvir dizer que você teve muito povo nos primeiros tempos. Não sei se foi no primeiro ano ou no segundo ano. Vocês tinham uma igreja enorme com muito povo. Salvo erro. Sim. No primeiro ano de igreja nós abrimos um salão, né, ali na zona do Infantado. No Infantado, exatamente. Acho que era um salão grande. Era um salão grande com cerca de 500 metros quadrados, aproximadamente 460 metros quadrados. Já não apanhei essa fase. Foi. E no primeiro ano foi fantástico. Foi fantástico aquilo que o Espírito de Deus começou a fazer. As pessoas começaram a vir. As pessoas começaram a vir para junto de nós. E Zé, nós... Por elas próprias, por elas próprias, nós saímos sem nada, e estou falando sem nada mesmo, sem nada no sentido de dinheiro, para progredir na obra, nós fizemos aquele contrato de arrendamento e a partir dali começámos do zero, e lançámos-nos nos braços do Espírito Santo, e os recursos foram aparecendo, as pessoas foram aparecendo, e sim, no primeiro ano de igreja foi fantástica a aderência, a forma como as pessoas vinham assistir aos cultos, a forma como depois divulgavam aquilo que estava acontecendo nas reuniões de culto, a forma como o Espírito de Deus estava ministrando, fantástico aquilo que Deus foi fazendo. Não teve nada a ver connosco, foi obra do Espírito Santo, única e exclusivamente. E você estava sozinho ou já tinha alguém ali como apoio? No primeiro ano, o pastor Itelvino foi o pastor que estava connosco, que saiu connosco. Foi caso. Consigo? Ele foi o primeiro, aliás, a sair da Igreja Cristo para Todos, e ele foi... depois ele estava connosco, estava junto connosco naquela obra. Tínhamos connosco também o Mário, né, o pastor Mário, que hoje é pastor. Na altura não era ainda pastor. Não era pastor? Na altura ainda não era quando saímos, mas já era obreiro, já era consagrado. E ele estava lá connosco também. E tínhamos o diácono Jorge também, que estava lá connosco. Já estava com vocês, o diácono Jorge? O diácono Jorge também estava lá connosco. Alguns membros e alguns obreiros da Cristo para Todos na altura saíram da Cristo para Todos, e eu tive uma conversa com eles e eu disse, olha, isto não tem nada a ver com vocês, a minha saída não tem nada a ver com vocês, claro. A minha saída é por causa de uma visão, de um chamado que eu sei que tenho da parte de Deus. Vocês devem ficar na vossa igreja e devem permanecer na vossa igreja, e dentro dessa reunião que tivemos a resposta foi que não, nós queremos abraçar e queremos também essa visão para nós e queremos ficar, porque se não ficarmos aqui não ficamos em mais lado nenhum. E eu disse, para não ficarem em mais lado nenhum, claro, façam conforme vocês quiserem. Logicamente. E naquela hora então ficaram sim 3 diáconos connosco, que
que já eram diáconos, e também 2 obreiros consagrados, neste caso o pastor Itelvino e o pastor Mário. O pilar ali era mais o pastor Itelvino, né? Era que a estava experiência que já tinha também, né? Sim, esteve comigo aquele lugar e claro que sim, foi imprescindível. A presença do pastor Itelvino nos ajudou muito, até hoje ele está connosco, ele é um homem com muitos anos na obra de Deus e é um homem de Deus fantástico. Tive o privilégio de ser pastoreado por ele e é uma pessoa que ficou no meu coração. Fantástico mesmo. É uma bondade de pessoa mesmo. E vive o Evangelho. Sem dúvida. E depois como é que foi o crescimento das outras igrejas, pastor Osvaldo? Como é que começou a nascer a segunda? Olha Zé, no primeiro ano da igreja, quando findámos o primeiro ano, ao iniciar o segundo ano, abrimos a primeira igreja no bairro do Zamujal. Foi a segunda? Logo, não tinha essa noção. Segundo ano, segunda igreja no bairro do Zamujal. Foi a segunda igreja que nós abrimos ali, inaugurámos ali num salão, mesmo dentro do bairro, que até hoje é o salão que nós usamos ali, e iniciámos aquela obra. Inclusive nessa altura foi o pastor Jorge, que foi o primeiro pastor, neste caso a ser consagrado e a ir para lá para a igreja, a pastorear a igreja do Zamujal naquele lugar. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Nessa altura o pastor Itelvino ainda estava consigo ou ele já tinha saído? Ele estava comigo, mas a meio... Houve ali uma altura que você ficou novamente sozinho, né? E eu gostava de tocar nesse ponto. Ok. Nessa altura foi mais ou menos a meio do primeiro ano, um pouquinho mais, talvez. Não estou bem agora relembrado da data. O pastor Itelvino teve que ir para o Porto durante um tempo. Pois. E nós não tínhamos congregação no Porto, a única congregação que tínhamos era ali. E ele então disse-nos, olha, eu tenho que ir para o Porto, eu tenho que ficar lá um tempo e eu preciso de congregar. E eu disse, pastor, você sinta-se livre, sinta-se à vontade, nós não temos igreja do avivamento. Então, na altura, ele filiou-se a outra igreja, ele entrou na igreja Vida Nova, pastoreada pelo pastor António, presidente. Mas foi mesmo só porque não havia. Só porque não havia. E, aliás, quando ele falou com o pastor António, ele falou precisamente isso, e comigo já estava tratado nisso. Eu estou aqui enquanto não há igreja do avivamento. Havendo congregação do avivamento, eu passo para a congregação do avivamento. Ou caso eu volte para Lisboa, claro, eu pertenço à igreja do avivamento. Isso aí não mexeu um bocado consigo? Você já tinha uma igreja grande, já estava a abrir a segunda, a dizer que uma carga muito grande sobre você, né? Porque você estava ali basicamente ainda a dar direção e ensino ao pastor Jorge, a quem foi consagrado, né? E já devia estar a levantar outros líderes, mas ficou um pouco, entre aspas, mesmo sozinho na liderança, creio eu, estou eu a falar. Zé, aquilo que eu posso dizer é que à medida que eu começo de alguma forma a pensar no meu percurso e do início da igreja, em tudo eu vejo tanta ação sobrenatural da parte de Deus. Amém. Em primeiro lugar em mim. Amém. E depois através de mim. Amém. Em primeiro lugar em mim por causa disso mesmo, porque eu poderia me sentir inseguro, era um ministério ainda jovem, não tinha pastoreado muitas igrejas, aquele que era, vamos dizer assim, o meu maior apoio, não, o meu braço direito, digamos assim. No caso teve que ir embora, não pôde ficar ali comigo mais tempo, e eu poderia realmente sentir-me inseguro e poderia de alguma forma ficar abalado, triste, mas eu vou-te dizer que não fiquei nada. E não é porque eu não achasse que o pastor Itelvino era imprescindível, porque eu já o disse, claro que achava, ele era extremamente útil e preciso para aquela obra, mas dentro de mim eu só posso dizer que já havia uma unidade sobrenatural na congregação, em todos os obreiros consagrados e não consagrados. Nós tínhamos cooperadores, nós tínhamos diáconos, tínhamos também... Mas só tinha um pastor. Tinha um pastor. Que era o Jorge, pastor Jorge. Neste caso o pastor Mário. Pastor Mário. Jorge era presbítero. Foi você que consagrou o pastor Mário também? Fomos nós que consagramos o pastor Mário a pastor, e no caso o Jorge era presbítero. E nessa altura então havia uma unidade muito forte entre nós. Nós passávamos muito tempo, não só juntos no sentido de estarmos em convívio, mas acima de tudo juntos na comunhão com o Espírito Santo. Nós passávamos muito tempo. Eu posso te dizer que eu lembro-me de muitos dias, vários dias que nós passávamos 10, 12 horas na igreja, sempre em comunhão, a orar, relógios de oração poderosíssimos, uma interação de todos nós com o Espírito Santo, e a obra ia fluir, as coisas iam fluindo não havia um esforço, pelo menos não havia sacrifício. E quando eu digo que não há esforço é no sentido de que o que nós fazíamos
não era esforço para nós, porque não era sacrifício. Nós fazíamos com prazer, com uma alegria fantástica. E não era a alegria só do pastor Osvaldo, ou do pastor Mário, ou do presbítero Jorge, era a alegria da congregação inteira. Era fantástico a forma como o Espírito Santo nos uniu e a forma como as coisas se projetaram. Eram automáticas, acontecia. Você está a falar nisso, há uma frase sua que eu não me esqueço, ficou gravada no meu coração. Que você tem uma definição para a palavra o que é temer ao Senhor, e você diz que temer ao Senhor é ter prazer naquilo que Deus tem prazer e aborrecer aquilo que Deus aborrece. Exatamente. Então, quando a gente tem prazer naquilo que Deus tem prazer, a oração não é um peso, o jejum não é um peso, o ler a palavra não é um peso, é um prazer, né? Sem dúvida. É um prazer, e quando é um peso, algo não está certo, né? Ou nós estamos a passar um processo, ou algo não está certo, porque tem que ser um prazer a gente estar perto do nosso Deus e do Espírito Santo. E é isso, graças a Deus. Fantástico, é isso mesmo, mesmo. Então, e depois nasceu a Igreja da Figueira da Foz, salvo erro. Não, a seguir nasceu a Igreja em Fernão Ferro. Opa! Foi a segunda congregação. E eu queria esmiuçar um bocado desse tempo, porque eu tive o privilégio, para quem não sabe, eu estive na Igreja do Avivamento, onde fui liderado pelo pastor Zau. Epá, e foi um tempo maravilhoso na minha vida, pastor Osvaldo. Eu tive muitos pastores, mas epá, o pastor Zau marcou-me de uma maneira, é real. Um grande homem de Deus. As pessoas hoje falam muito sobre o tema cobertura espiritual, paternidade, e eu na altura não sabia nada disso, e eu vivi isso com o pastor Zau. Eu senti essa paternidade, eu vivi isso, e foi um tempo maravilhoso. Eu acho que o Zau também veio dar uma força, né? Muito grande, né? Zé, eu não posso detalhar nomes de todos. Sim, porque claro, eu tinha que falar da congregação exatamente. inteira. Eu acho que não houve nenhum, seja homem, mulher, mais jovem, mais velho, e claro, incluindo o pastor Zau, que é quem estamos a falar aqui, não houve nenhum que não fosse enviado pelo Espírito Santo e que fosse e é. Acho que até o vosso encontro foi algo assim... Foi surpreendente. Surpreendente, né? Foi, até porque... Não vamos dizer sobrenatural, mas surpreendente. Foi uma conexão que o Espírito Santo, eu acredito, claro, que foi o pastor Zau tinha acabado de sair também da Igreja CCAV, se não me engano. Exatamente. E ele ouviu falar de mim através de um outro pastor, que foi o pastor Torrão. O pastor Torrão foi lá pregar na minha igreja, e quando ele acabou de pregar, ele falou comigo e disse-me assim: eu tenho um primo, que é primo dele, sim, é primo, que é pastor, que é igual a ti. Que é igual a mim. Conhece o pastor Zau? Eu disse: por acaso não tenho o prazer de conhecer. Eu vou falar dele, eu vou falar de ti com ele, e tu tens que o conhecer. Tu tens que estar com ele. E eu disse: ok, eu quero conhecê-lo. E eu disse: então, posso passar o número dele para ti? Podes, dá-me o número dele. E ele deu-me o número do pastor Zau. Liguei para ele e disse: pastor Zau, olha, eu não te conheço pessoalmente, o Torrão falou-me acerca de ti, pastor Torrão, e eu queria ter o prazer de conhecer. Não sei se tu estás disponível para visitar a minha igreja. E na primeira vez que eu telefonei para ele, ele disse: agora não estou disponível, agora não estou neste momento, mas daqui a um tempo, quem sabe, a gente agenda para estar aí. Ok, fica assim, quando quiseres, tens o meu número, eu estou disponível, eu quero conhecer-te, eu quero receber-te aqui na igreja. Ok, ficou combinado. Quando eu menos esperava, ele não me telefonou. Ele apareceu lá na igreja. Glória a Deus. Nesse culto, o culto já estava programado, estava agendado. Não foi ele que pregou. Ele esteve lá, nos visitou, nós conhecemos-nos pessoalmente. E a partir dali, sim, agendámos um dia então para ele estar connosco ministrando a palavra de Deus. E foi assim. Você aí deve ter sentido logo a direção do Espírito Santo, porque eu conheço você, né? Que eu estive na sua obra. E se há coisa que eu não vejo em você, é você viver de conveniências ou de puxar o lustre aos sapatos, como se costuma dizer na gíria. Então, para você fazer isso, é porque você sentiu, né? Ali uma ligação. Houve uma conexão, palavra espírito certa. muito, muito forte entre mim e o pastor Zau na altura, sem dúvida alguma. Houve uma conexão, não só de mim para com ele, mas dele para comigo também. E as coisas foram-se desenvolvendo e desenrolando. Sabes, quando há conexão espiritual, é aquilo que tu dizes. A gente não precisa de muita coisa. Claro. Às vezes basta olharmos para a pessoa e a pessoa olhar para nós e há uma conexão espiritual. Logo ali. E o Espírito contende, o Espírito testifica, não é? Com o nosso Espírito. Sim. Claro que sim. E a voz do Espírito Santo foi clara. Foi clara. Eu também achava vocês muito parecidos, né? Na altura. Sim. O foco do pastor Zau era o Espírito Santo. Ele ministrava muito a nós sobre o Espírito Santo.
E foi alguém que ficou no meu coração. E eu recordo-me de às vezes olhar, porque eu era mais menino também, e de ver os únicos pilares ali mais fortes era você na altura, não desfazendo os outros, nem tirando o mérito, né? Como a igreja é constituída por todos os membros, mas era você e ele, onde eu via ali mais liderança. E depois olhava e via uma geração de meninos, que hoje em dia dá uma alegria, são quase todos pastores, tirando eu, infelizmente. Mas é incrível o crescimento do Abrão, o crescimento do Té, do Tano, que foram líderes feitos por si. E sabe, eu se fosse pastor, eu tinha esta forma de pensar também. Eu preferia formar do que eles viessem já formados. Está-me a compreender? Porque acho que eles aí vivem muito mais a visão e entendem a identidade da congregação, o plano. Entende? Lá está, a gente se olhar para o Tezinho a pregar, para o Tano, para o Abrão, a gente quer ou não quer, a gente vê nuances de você. Entende? Claro. E isto não é um erro, eles têm que sentir muita alegria disso, né? Isto são marcas de liderança. Se eles, entre aspas, o imitam ou já têm aquilo entranhado neles, é porque o ensino foi bom. Entende? Tanto que vocês, eu olho para vocês, pelo menos os que eu ainda conheço, né? Eles estão todos muito bem alinhados consigo. Eles vivem aquela visão bem alinhados, não estão trêmulos. Eu vejo muitos líderes noutras obras, atenção, não estou aqui a criticar ninguém, isto é uma conversa, que não estão alinhados às vezes com o líder. O líder até é uma bênção, o líder é tremendo. Ou o líder está numa área profética, ou o líder está na parte apostólica, e o líder é uma bênção. Mas eles, às vezes, estão lá e não estão alinhados. Não estão a viver o que o líder está a passar, nem o que o líder quer viver. Entende? E na obra do avivamento eu vejo a maioria daquilo que eu conheço, que já não estou dentro da obra, mas estão muito alinhados consigo, esta nova geração. Ok, eu agradeço desde já por esse elogio e toda a glória seja dada ao Espírito Santo. Amém, porque Ele é o Senhor da obra do avivamento. Claramente. Mas o que eu te posso dizer acerca disso, Zé, é que acima de tudo nós sempre tivemos dentro de nós este entendimento. Nós precisamos de levantar uma geração. Amém. Eu respeito muito e tenho muita consideração por todos os ministérios, claro que sim. Independentemente das congregações que pertençam ou da placa de igreja que carregam, independentemente disso. Eu respeito muito e aqui ninguém é melhor que ninguém, claro, e nós não estamos nessa disputa. Claro que não. Mas a questão é esta, eu sempre disse para os meus obreiros, eu aceito receber ministérios de outras congregações, caso o Espírito Santo, por exemplo, o Zau foi um deles. Exatamente. Né? O pastor Italvino, apesar de ter saído connosco, mas também era da Cristo para Todos, tal como eu, né? Claro. Mas eu disse, eu aceito receber e sempre vou receber de braços abertos. Todos os ministérios que querem vir para junto de nós, é claro que temos um processo próprio para essa adaptação dentro do ministério, mas a minha maior intenção é precisamente essa, é formar ministérios na casa, é formar ministérios que nasçam connosco neste lugar. E eu acho que esse tem sido um dos pontos fundamentais e para que o Espírito Santo também ele comece a engendrar uma visão muito clara, cada vez mais nítida no nosso entendimento acerca do que é a meta, do que é o foco, do que é o objetivo e realmente do que é a visão em que a igreja, o ministério Avivamento, ele está envolvido. E quando tu dizes no sentido de imitação, às vezes nem é tanto imitar, às vezes é a questão da forma como pensamos. Exatamente. Se nós pensarmos da mesma forma, é muito natural que as palavras que eu falo, tu também falas. As frases que eu digo, tu também digas. E tu não estás a dizer aquilo para me imitar. Tu estás a dizer aquilo porque temos a mesma linha de pensamento. Então isso acontece com a naturalidade. Eu vou-lhe dizer uma coisa. A minha cunhada, no outro dia, eu preguei na minha igreja, uma oportunidade que o meu pastor me deu. E a minha cunhada Esther olhou para mim e disse-me: vê-se muita coisa do Osvaldo em ti. E eu acredito, e para mim é uma honra e é um privilégio que eu um dia consiga pregar como você prega, que será o meu auge. Mas é normal, porquê? Porque você é um pregador que eu me revejo muito e que eu digo, eu gostava de pregar como este homem. E lá está, quer ou não quer, eu tive muito tempo no avivamento. Claro. Eu tive a vossa escola e está marcada em mim, está marcada no meu coração, no meu caráter e até na minha forma de ver o Evangelho. Tá? Costumo dizer que eu sou pentecostal até ao tutano. E acredito muito no sobrenatural. Hoje em dia analiso tudo muito à luz da palavra, porque nós temos que fazer isso também. Vejo que a palavra tem que ser soberana e tem que ser o expoente máximo da liturgia dos nossos cultos, mas acredito que nós podemos viver numa dimensão
maravilhosa, podemos ter experiências com o Espírito Santo tremendas e gostava de vivê-las e estou a lutar para isso. E eu acredito que não só tu, mas toda esta nação. Amém. Em Todos nome de nós Jesus Cristo. vamos viver tempos fantásticos. Em nome de Jesus Cristo. Que nem passa pela nossa mente. Eu acho não, tenho a certeza, o Espírito Santo vai nos surpreender tanto. Aquilo que Ele tem preparado para nós, para a nossa geração, vai ser fantástico, aquilo que nós ainda vamos viver. Diga uma coisa, durante todo o processo, são 13 anos? São 13 anos, estamos no caminho do percurso, 12 anos e meio. 12 anos e meio. Houve ali algum momento mais duro, algum vale? Houve, eu posso dizer, por exemplo, Zé, e falar-te de uma forma concreta, nos primeiros 5 anos nós inaugurámos 5 congregações. 5 anos, 5 congregações. Eu lembro-me. Foi fantástico. Foi um crescimento e uma expansão fantástica. 5 anos, 5 congregações. A partir do 5º ano, nós entramos num processo de estruturação e reestruturação interno, para depois sim ganhar as condições necessárias para o que vinha a seguir. Então posso dizer que nos 7 anos seguintes foram todos eles envolvidos nisto, estruturação e reestruturação. E a partir dali nós começámos a trabalhar ao longo desses 7 anos até ao 12º aniversário que completámos no dia 27 de setembro do ano passado. E quando completámos o 12º ano, na comunhão com o Espírito Santo ele deu-nos uma direção muito clara. E ele disse, 12 anos, foram 5 anos, 6 anos por ali, de grande mover, de grande expansão, de grande crescimento. Depois foram cerca de 6 anos também, onde houve estruturação e reestruturação. Ele disse, preparem-se, porque os próximos anos que aí vem multiplicação extraordinária. Amém. Então eu acredito, e estamos nesta expectativa muito grande mesmo, acerca do que vai acontecer nos próximos anos, dentro não só da Igreja do Avivamento, mas com as famílias, que vamos ter contacto com as cidades onde nós vamos conseguir entrar. Então estamos crendo que nos próximos anos nós vamos viver uma multiplicação extraordinária e muito forte. Então eu acredito que estes 6 a 7 anos de estruturação e reestruturação foram as bases que o Espírito Santo quis que nós tivéssemos necessárias para então projetar os próximos, pelo menos 7 anos de multiplicação extraordinária. Amém. E diga uma coisa, Pastor Osvaldo. A sua igreja maioritariamente é composta por etnia cigana, mas eu conheço o seu coração, que você está aberto a todos os povos. Você não acha que a gente era para evangelizar mais os outros povos também, não se focarmos só dentro do nosso povo? Eu não falo só pela obra Avivamento, eu acho que quase todas estão muito focadas só dentro do nosso povo. Pelo menos é a visão que eu tenho, é a perspectiva que eu tenho. Você pode ter uma diferente da minha, gostava que você comentasse isso. Olha, Zé, sem dúvida a congregação Avivamento, como à semelhança de muitas que são maioritariamente envolvidas por povo de etnia cigana, também é maioritariamente. Mas eu posso dizer que já tivemos, por exemplo, na Igreja Sede, que foi a igreja que eu mais pastoreei, ou que já pastoreei até hoje, na obra Avivamento, já tivemos lá muita gente não cigana e gente que continua em contacto connosco permanente. Já tivemos inclusive um ministério, um presbítero que não era cigano na nossa igreja. Recordo dele. Nosso irmão Júnior, presbítero Júnior, sim. Ele, por exemplo, ficou, numa altura ele ficou a realizar cultos pela manhã, mas acima de tudo, e respondendo à tua pergunta de forma direta, para não tomar também muito tempo, eu acho que o que mais atrapalha nem é tanto o facto de nós não evangelizarmos os não ciganos. O que mais atrapalha, sobretudo, é os nossos horários de culto. Os nossos horários de culto e a nossa forma de funcionamento da igreja, do povo de etnia cigana, é completamente oposta, porque a maioria do povo cigano trabalha por conta própria. Né? E por causa disso nós estabelecemos os nossos próprios horários. Nós não temos dificuldade de estabelecer os nossos próprios horários, coisa que a maioria do povo não cigano não o consegue fazer. Porque grande parte, se não a grande maioria, trabalha por conta de outrem, então tem horários definidos, tem que se levantar a uma certa hora definida, também tem que se deitar a uma certa hora definida para ter o descanso necessário para o trabalho. E eu acho que acima de tudo, e eu posso dizer pela experiência que nós já tivemos com muita gente não cigana, nós tivemos, por exemplo, pessoas não ciganas a vir de Torres Vedras à nossa igreja, e não vinham uma vez na semana, vinham 2, às vezes 3 vezes na semana. Foi fantástico. Já tivemos pessoas a vir de mais longe ainda,
Eu lembro-me de um médico que também era médico farmacêutico. Ele e o filho, a esposa vinha de vez em quando, mas ele e o filho faziam cerca de 100 km para cá, 100 km para lá. Já não me lembro bem o nome da terra onde ele vivia, para assistirem aos cultos, e eles vinham 1-2 vezes por semana. O culto era fantástico. E muita gente que ali de perto também frequentava a igreja connosco, inclusive o obreiro que nós tínhamos lá, que eu já referi. Mas, acima de tudo, o que mais atrapalha, o que mais impede, na minha perspectiva, é precisamente os horários, e é o facto de também nós não conseguirmos manobrar muito bem os horários. Vou dar um supor, por exemplo, hoje nem tanto, mas também ainda, por exemplo, a maioria do povo cigano trabalhava nas feiras. Sim. E ao domingo, por exemplo, vamos falar do domingo. O domingo é o dia da feira. Era o ex-libris. Domingo de manhã é impossível fazermos culto, porque de nós facto, estamos mais na feira. dinheiro. Né? Então domingo à tarde quase impossível, porque a feira que vai de domingo dura até muito tarde. Então os cultos são maioritariamente à noite. Então eu acho que isso era um dos grandes travamentos, ou que tem sido um dos grandes travamentos, e o que eu acho que de alguma forma vai começar a destravar isso é a estrutura. A estrutura financeira onde os pastores, neste caso de etnia cigana, porque a maioria de nós não consegue ainda viver dessa forma. Claro. Vivam inteiramente para a obra, a tempo inteiro para a obra. E conseguindo viver a tempo inteiro para a obra, sendo subsidiados pela obra, com certeza nós teremos margem de manobra para que esses horários também possam alcançar outros povos que vivem. Eu toquei neste ponto porque eu não sei se estão pessoas não ciganas a assistir ao nosso podcast, mas muitas pessoas pensam que existe um preconceito da nossa parte em relação aos outros povos nas nossas igrejas. E não, a Igreja do Avivamento, como a Igreja Monte Santo, como a Igreja Shalom, eu sei que são igrejas inclusivas, e para nós é uma honra, é uma honra. Aliás, eu estou numa igreja debaixo da cobertura do pastor Marcelo, onde é o Ministério Fluir, e nós somos uma igreja inclusiva, temos vários povos, temos desde africanos, temos ciganos, temos nepaleses. Fantástico. É um leque de povo, e estamos ali. A irmã do Nepal, ela nem entende a pregação, mas a gente vê ela a ser ministrada pelo Espírito Santo, ela na hora do louvor louva, sabe? É tremendo, é bênção isso, e é isso que eu quero deixar claro. As nossas igrejas são inclusivas, nós podemos ser diferentes às vezes em vários pontos culturais, isso a gente não pode mudar, né? Mas todos podemos servir ao mesmo Deus, sem dúvida, e como irmãos e unidos. Amém. Ainda hoje, Zé, eu tenho contacto com pessoas que frequentaram não ciganas, e Amém. O amor delas para connosco e nosso para com essas Glória pessoas a Deus é por fantástico. isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Como é que foi o nascimento da Igreja de Oeiras, pastor? Foi recentemente, não foi? A Igreja de Oeiras, não, já tem algum tempo a Igreja de Mas Oeiras. foi a última, correto? Salvo erro. Foi a última igreja, sim, a Igreja de Oeiras, sim. Foi a última igreja. A Igreja de Oeiras, ela nasceu na base de uma igreja que acabou. É uma igreja que findou um ministério, neste caso que findou, e no caso os membros da igreja, os que estavam mais na frente, tomaram a decisão entre si, fizeram uma reunião com quem vamos ficar debaixo de cobertura, e eles decidiram ficar debaixo da cobertura do avivamento, falando com o líder desse ministério que ia fechar. O líder na altura concordou e passou a igreja para nós, passou a congregação para nós. Não era no salão onde estamos hoje, era noutro, mesmo no centro de Oeiras. Hoje estamos em Talaíde. Em Talaíde. E quando o Ministério falou connosco, passou para nós orámos a Deus, buscámos a direção, o Espírito Santo aprovou, nós abraçámos a Amém. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos entrar agora noutra parte. Queria lhe fazer uma pergunta básica, mas muito complexa. O que é o avivamento, pastor Osvaldo? O que é o avivamento? Na sua perspectiva. Bom, apesar de a palavra avivamento ser uma palavra muito usada no meio evangélico, né? E um assunto muito mencionado, aparentemente até parece que é simples, da forma como nós falamos sobre ele e como mencionamos esta palavra, mas na verdade é realmente um assunto difícil, ou seja, é uma palavra difícil de definir, no sentido, é difícil de definir o que é avivamento, até porque esta palavra, por exemplo, só aparece 2 vezes na Bíblia. Ela aparece em Abacuque no capítulo 3, versículo 2, e aparece no Salmo 119, versículo 156. E não aparece mais vezes nenhuma. Agora, apesar desta palavra aparecer tão pouco na Bíblia, a palavra em si, avivamento,
o sentido desta palavra, o significado, a representação, no que é que está envolvida esta palavra, ela aparece em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Okay? Então realmente é um assunto difícil de explicar, mas nesta noite eu quero, estou aqui para isso mesmo. Eu quero dar a minha opinião, eu quero dar o meu parecer acerca daquilo que nós temos entendido, e com muita convicção creio que este entendimento ele é gerado pelo Espírito de Deus, pela revelação de Deus na nossa vida. É óbvio que eu já contei essa história. Nos meus 10 anos de idade eu ouvi esta palavra pela primeira vez e fiquei apaixonado por esta palavra. Não sabia muito bem o porquê. Talvez pelas imagens do que eu estava a ver. Eu estava a ver multidões a serem levadas aos pés de Jesus, gente a ser curada, a ser liberta, um grande mover do Espírito Santo naquela tela, e eu fiquei apaixonado por aquilo. Bom, eu não sabia muito bem o que era, mas à medida que eu fui crescendo, à medida que eu fui desenvolvendo a minha vida de intimidade e comunhão com o Espírito Santo na palavra, eu fui entendendo então o sentido desta palavra de uma forma mais clara, de uma forma mais abrangente, né? Então, bom, o sentido literal da palavra avivamento é este: dar vida a algo ou a alguém que está morto. Este é o sentido da palavra de uma forma literal. Okay? Mas, por exemplo, e falando da palavra num sentido literal, João no capítulo 10, versículo 10, a parte B deste versículo, Jesus ele vai dizer assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então está conectado com aquilo que realmente esta palavra, ou a definição literal que esta palavra tem. Avivamento é dar vida a algo ou a alguém que está morto. E Jesus, quando ele veio, ele falando acerca do pastor das ovelhas, né, ele diz assim: eu vim para dar vida. Glória a Deus. Que é a mesma coisa que dizer eu vim para dar avivamento. Né? Por exemplo, no versículo 27 e 28, Jesus continua a falar sobre isto e ele detalha exatamente o que é esta vida, no que é que está envolvida esta vida. Ele diz assim no versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E olha o versículo 28: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. E quando ele diz eu dou-lhes a vida eterna, ele está a dizer precisamente isto: eu dou-lhes avivamento. Porque avivamento é isto, é dar vida a quem estava morto. E neste caso, quem é que estavam mortos? Nós. Por isso é que avivamento ele começa desde o jardim do Éden. Porque o homem ali naquele lugar, ele tinha uma orientação dada por Deus: não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Foi isso que Deus disse. O homem, resolveu não crer na palavra de Deus como única verdade e decidiu então aprovar uma suposta verdade que era mentira por parte do inimigo das nossas almas. E por causa disso, o que aconteceu? Morte espiritual veio. E assim que a morte espiritual se instala na vida do ser humano, Deus chama o homem, Deus chama a mulher, inclusive a serpente também está presente naquele lugar, representação do inimigo, e Deus ali já profetiza. O quê? O avivamento. Ele diz para a serpente: serpente, tu fizeste isto, vai acontecer isto. Há um descendente da mulher que vai nascer. Este descendente da mulher, ele vai restaurar, ele vai recuperar tudo aquilo que o homem perdeu. Tudo aquilo que tu, de alguma forma, fizeste o homem perder. Todo o prejuízo que tu trouxeste ao homem, o prejuízo está envolvido nisto: morte. Todo este prejuízo, esse descendente, ele vai recuperar, ele vai-te pisar a cabeça. Tu vais tentar mordê-lo o calcanhar, mas a vitória é certa, ele vai-te esmagar a cabeça. Então, quando Jesus veio, né, aquele que era profetizado, o descendente da mulher, quando ele veio, então ele disse: eu vim para dar vida. Eu vim para trazer avivamento. Eu vim para dar vida a quem está morto. Eu vim para dar vida onde a morte está a reinar. Eu vim para trazer vida, que é a mesma coisa que dizer eu vim para trazer avivamento. E ele disse: eu dou-lhes vida eterna. E aqui é muito importante nós entendermos isto. Porque quando nós falamos acerca de vida eterna, a maioria das pessoas conecta esta palavra, ou a junção destas duas palavras, vida eterna, ao tempo da vida. Vida eterna é viver para sempre. Não. Vida eterna é muito mais do que isso. Vida eterna não tem a ver com o tempo que vives, mas tem a ver com o tipo de vida que tens. Glória a Deus. E quando nós começamos a entender isto, então nós vamos começar a entender o que é avivamento. João, no capítulo 17, o mesmo escritor de João, capítulo 17, versículo 3, ele descreve isto.
E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Estou a ler na versão corrigida fiel. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Vejam, aqui está definido de uma forma clara no que consiste vida eterna, no que é que está envolvido esta vida eterna. Quando Jesus disse: eu vim para dar vida, e vida com abundância, ele está a dizer: eu vim para dar avivamento. Ele disse: eu vim para que tenham vida eterna. Ou seja, eu vim para que vocês tenham avivamento. O que estava morto seja vivificado, receba avivamento. Então, esta é a vida eterna. No que é que consiste vida eterna? Que te conheçam a ti, como o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, qual é a finalidade? Qual é a finalidade de conhecer Deus como o único Deus? E qual é a finalidade de conhecer a Jesus Cristo, a quem Ele enviou por nós? Qual é essa finalidade? A resposta a essa pergunta está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Vê bem a finalidade, o porquê que a vida eterna consiste em conhecer Deus como o único Senhor, único Deus, e em conhecer Jesus Cristo, a quem Ele enviou por nós, para nos dar vida. Amém. Qual é a finalidade? A finalidade é esta. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Amém. Vejam, vida eterna não tem a ver com o tempo de vida, mas sim com o tipo de vida. Que tipo de vida é este? Vida segundo Deus. Amém. Vida eterna consiste em que conheças Deus como único Deus e que conheças também Jesus Cristo, a quem Ele enviou por ti, por nós. O que é que isto gera? Identidade. Porque então o verei de uma forma cada vez mais clara, mais nítida. O Espírito Santo me revelará a glória do Pai, o único Deus, na face de Jesus Cristo. E quando contemplamos isto no espelho, diz a Bíblia, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Ou seja, o conhecimento de Deus como único Deus e o conhecimento de Jesus Cristo, a quem Ele enviou, o fator predominante é este: que te conheças a ti mesmo nele. Amém. Identidade. Vida eterna consiste nisto. Ou seja, só tem vida quem nasceu em Cristo. Amém. E quem nasceu em Cristo é filho e cidadão do reino de Deus. Amém. Então vida eterna consiste em que tu, depois que nasces em Cristo e recebes essa vida eterna, tu possas perceber quem tu és, o que é que tu carregas dentro de ti. Porque a vida eterna, ela é gerada no teu espírito. Quem é que morreu no Jardim do Éden? O espírito do homem. Foi o espírito do homem. A decadência da alma, a decadência da mente e a decadência do corpo são resultado da morte espiritual. A morte do espírito do homem. Então Deus, Ele profetizou: eu vou vivificar, eu vou ressuscitar, eu vou trazer avivamento, eu vou dar vida a quem está morto. Quem é que está morto? O espírito do homem. Jesus, quando veio, disse: eu vim para dar vida. Amém. Eu vim para que vocês tenham vida eterna. E quando esta vida eterna é colocada dentro de nós, o avivamento está aí. O avivamento está aí. Nós nos tornamos filhos de Deus e cidadãos do reino de Deus. A Igreja do Avivamento, Zé, tem um slogan para falar acerca do que é avivamento. E o slogan da Igreja do Avivamento é este: avivamento consiste em manifestar, implantar e expandir o reino de Deus nesta terra. É muito fácil eu dizer este slogan na minha congregação, porque eles sabem exatamente do que é que eu estou a falar. Mas aqui eu quero, de alguma forma, esmiuçar um pouquinho, com a tua permissão. Eu quero esmiuçar um pouquinho acerca do que é que significa e no que é que consiste isto. Amém. Porquê este slogan? Avivamento é manifestar, implantar e expandir o reino de Deus nesta terra. Avivamento é um derramar do Espírito Santo sobre a igreja de uma forma tão abundante, a ponto de regiões, países e continentes começarem a ser tocados por esse derramar do Espírito Santo. Amém. Isto é avivamento. E é aqui, neste derramar do Espírito Santo, que a vida do Espírito, ou seja,
a vida de Deus, a vida eterna, ela começa a ser manifesta de uma forma evidente. Rompendo com quê? Cegueira, surdez, falta de conhecimento espiritual nos mais diversos setores da sociedade humana. É por isso que quando um avivamento se ativa, vários setores da sociedade humana começam a ser tocados. Nações começam a ser tocadas. Regiões começam a ser tocadas. Né? Cidades, né? Começam a ser tocadas de uma forma poderosa. Por quê? Porque há um derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Então, a vida eterna gerada pela pessoa do Espírito Santo em nós, sua igreja, no Espírito, quando o Espírito é derramado, porque uma coisa é nós termos o Espírito em nós, outra coisa é nós termos o Espírito sobre nós. Uma coisa que nós temos que entender, eu tenho uma mensagem que inclusive eu preguei há 2 mensagens atrás na nossa igreja sede. E eu falava acerca disso, acerca da diferença que existe em ter o Espírito em nós e o Espírito sobre nós. O Espírito em nós, ele é permanente, ele permanece sempre. E o Espírito em nós só alcança, só toca o nosso espírito, o espírito humano. Agora, o Espírito sobre nós, ele já toca a nossa alma e o nosso corpo. Ele já vem com manifestação exterior daquilo que está gerado no nosso interior. Não posso detalhar tudo para não perder muito tempo, mas eu quero frisar isto. Quando o Espírito é derramado de uma forma abundante sobre a igreja, é aí que o avivamento começa. Nós temos que entender que as coisas do céu, as coisas do reino de Deus, para se manifestarem na terra, tem que haver sempre uma interação entre aquilo que Deus quer e aquilo que nós aceitamos da parte de Deus. Deus nunca vai forçar a terra a viver nada do que eles não queiram viver. Deus nunca vai forçar o ser humano a viver nada do que eles não queiram viver. Deus deixa isso na vontade de cada um. E cada um deve aceitar aquilo que deve ou que acha que tem que aceitar. Agora, o que Deus vai fazer é dar sempre chances. É mostrar sempre de uma forma completa a verdade. A verdade de quem Ele é e a verdade de quem nós podemos ser nele. E isto é fantástico. Nós precisamos entender que aí está a revelação do amor de Deus. Não que nós tenhamos buscado a Ele, mas que Ele nos buscou a nós. Não que nós tenhamos procurado a Ele, mas foi Ele que nos procurou a nós. Amém. Nós nos rebelámos contra Ele. Todo o ser humano, em Adão, nos rebelámos contra Ele. Morremos por causa da nossa rebeldia, da nossa incredulidade. Mas Ele nos amou. E a sua graça nos alcançou. Ele enviou o seu Filho unigênito à cruz do Calvário. Por meio da morte e ressurreição de Jesus. Ele trazia uma mensagem consigo. Eu vim para que tenham vida. Glória a Deus. Eu vim para dar vida eterna. E esta vida eterna é colocada em nós no dia que nós nascemos. Porque o Espírito Santo é dado e colocado em nós no dia do nosso nascimento. Nascimento de quê? Espiritual. Um dia, Jesus teve uma conversa com Nicodemos. Tu conheces bem a história. Amém. Ele disse: Nicodemos, tu tens que nascer de novo. Nicodemos disse: eu sou velho. Queres que eu volte para o ventre da minha mãe? Jesus disse: não. Quem nasce da carne é carne. Estou a falar de outro nascimento. É o nascimento espiritual. Tu precisas nascer da água e do Espírito para entrar no reino e para ver o reino. É muito importante isso. Então, no dia do nosso nascimento, no dia em que nós realmente tivemos um arrependimento e colocamos a nossa fé no poder da morte e ressurreição de Jesus, nós recebemos em nós o quê? Vida eterna. Por meio de quem? Da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe essa vida para dentro de nós. Foi por causa disso que Jesus disse assim: quando vos disserem que o reino está aqui ou o reino está acolá, não vaiam, porque o reino está dentro de vocês. Amém. Porque onde está a vida eterna, está o nascimento. E quando tu e eu nascemos, nós nascemos do reino. Nós nascemos no reino. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Amém. Nós não vamos ser cidadãos do reino dos céus quando entrarmos na Nova Jerusalém. Isso vai acontecer, pastor. Tu acreditas nisso? Acredito. Acreditas na vinda de Jesus, no arrebatamento, no vivermos para sempre na Nova Jerusalém? 100%. Mas enquanto esse dia não chega, vida eterna é para ser vivida agora. Vida eterna é para manifestar agora. Agora, essa vida eterna entrou em nós no dia em que nós nascemos. No dia em que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ela entrou em nós. Mas agora há um outro processo. Essa vida eterna precisa de se manifestar. Essa vida eterna precisa de alcançar povos,
nações. E para isso tem que haver o quê? Uma interação entre nós que somos a igreja do Senhor Jesus na terra e entre a vontade de Deus. A vontade soberana, a vontade que é de Deus para toda a humanidade, não é para alguns. A Bíblia é clara, Deus não quer salvar alguns, Ele quer que todos se salvem e ninguém se perca. Deus quer dar vida eterna a todos, esta qualidade de vida, esta classe de vida que só Ele pode dar. A vida do próprio Deus, a vida do tipo de Deus. É isso que Ele quer fazer connosco. Ele fez-o quando colocou o seu Espírito em nós. Mas agora nós estamos buscando o quê? Um avivamento. E o que é um avivamento? É isso mesmo. Um avivamento é um derramar do Espírito. Porque a vida eterna que foi gerada no nosso Espírito só toca o nosso Espírito. Recebemos o Espírito Santo. Mas quando Ele vem sobre nós, porque uma coisa é ter o Espírito Santo em mim, outra coisa é ter o Espírito Santo sobre mim. Quando Ele vem sobre mim, eu estou a falar sobre mim de uma forma abundante. Porque há derramar do Espírito Santo para a ativação de dons, há derramar do Espírito Santo para a ativação de dons ministeriais, há derramar do Espírito Santo para algumas operações específicas sobrenaturais, mas também há um derramar do Espírito Santo para avivamento. Amém. E o derramar do Espírito Santo para avivamento é exatamente isto. É um derramar que vem sobre a igreja. E não toca só a igreja, começa a tocar externamente, porque é uma unção que envolve a alma, mas também envolve o corpo. E o que é que vai começar a acontecer? Territórios, aldeias, cidades, países, continentes começam a ser tocados por essa unção, por essa vida eterna. Porque avivamento é isso mesmo, é trazer vida a quem está morto. Trazer a vida de Deus, que é a vida eterna, a quem está morto. Então, assim como o nosso espírito, a alma e o corpo, quando o Espírito Santo é derramado, são inundados por essa vida. E aí nasce o nosso slogan. Quando vem esse derramar do Espírito, nós vamos ter a capacidade, em primeiro lugar, de manifestar essa vida em nós. Nós vamos ter a capacidade, além de manifestar, de implantar essa vida. Amém. Porque os nossos ensinos, as nossas pregações, não vão consistir em palavras persuasivas. Elas vão consistir em demonstrações do Espírito e de poder, disse o apóstolo Paulo, para que a vossa fé nunca se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esta é a genuína fé. Esta é a fé que traz em manifestação os benefícios, as promessas de Deus para a nossa vida. Então por isso nasce o slogan, ou seja, quando nós somos inundados pelo derramar do Espírito, quando há um derramar do Espírito, e esse derramamento do Espírito está prestes a acontecer nesta nação, muito próximo, nós vamos viver um derramamento do Espírito Santo como nunca antes foi vivenciado. Eu acredito não só na nossa história, mas também em toda a história da igreja. Eu acredito nisso. É uma convicção que eu tenho no meu espírito. Então aqui nasce aquilo que é a minha resposta à tua pergunta. O que é o avivamento? Avivamento é um derramar do Espírito, onde a vida eterna que já está gerada no nosso espírito, ela passa a inundar a nossa alma e também o nosso corpo. E a partir daqui, nesse derramamento, há a manifestação dessa vida. Há implantação dessa vida. Há expansão dessa vida. Por isso é que nasce o slogan: manifestar, implantar e expandir o reino de Deus nesta terra. E aqui começam a gerar várias manifestações sobrenaturais. Eu ia lhe fazer outra pergunta, que era: quais os ingredientes para a gente poder manifestar um avivamento? Mas eu vou simplificar as coisas e corrija-me se eu estiver errado. Então o que você diz é a gente entender quem Deus é, a nossa identidade, quem nós somos, e então depois a capacidade de manifestar o reino, correto? Estou a simplificar um pouquinho. Claro que eu sei que o assunto é muito mais complexo. Deixa-me dar-te estes dois exemplos muito práticos, bíblicos. Sim. Primeiro vou-te dar o máximo exemplo, depois vou-te dar um outro exemplo que tem mais a ver connosco. Amém. Acerca de como as coisas funcionam. Por exemplo, Lucas no capítulo 1, verso 35. A Bíblia diz que um anjo aparece a Maria e diz para Maria: Maria, mulher agraciada, a graça de Deus te alcançou. Deus quer fazer gerar aí no teu ventre, se tu deres permissão para isso, o Salvador de Israel, Salvador da humanidade. A Bíblia diz então que Maria, quando ouve aquilo que Deus quer fazer, ela diz assim: mas como é que vai ser isso? Eu não sou casada, eu não tenho esposo, como é que pode ser gerado dentro do meu ventre um bebê? É uma pergunta lógica. E o anjo diz para ela: o Espírito do Altíssimo te cobrirá.
O Espírito do Altíssimo virá sobre ti. E Ele mesmo vai gerar dentro de ti. Ele vai fazer de uma forma sobrenatural, gerar no teu ventre aquele que será o Salvador da humanidade, o Salvador de Israel. Amém. E ali é gerado quem? Jesus, o Cristo. Amém. É gerado no ventre de Maria. Agora vê, quando Jesus é gerado, desde esse dia, o Espírito de Deus está nele. Porque Jesus, ele é Deus, sem dúvida. Mas ele vem, como Deus, manifestar uma identidade. Cristo. O homem perfeito em Deus. O homem que na terra é capaz de manifestar a vida de Deus. Amém. O homem que na terra é capaz de manifestar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que ele veio manifestar e ele tem o Espírito nele. Jesus nasce. E não temos muitos relatos bíblicos acerca da infância de Jesus. Temos aquele aos 12 anos, quando ele vai com os pais lá em Jerusalém. Mas Jesus não fez nenhum milagre. 30 anos na terra. Jesus nunca foi para as ruas dizer arrependam-se porque é chegado o reino. Nunca. Pelo menos não temos relatos disso. Sim, não temos relatos. Não é? Jesus não andou a pregar de aldeia em aldeia e a curar enfermos. Nunca fez isso em 30 anos. Mas já tinha o Espírito de Deus nele. Sem dúvida que tinha. Claro. Agora, 30 anos de idade, Mateus capítulo 3, verso 16. Jesus aparece junto ao Rio Jordão. João Batista olha para Jesus e diz: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Só que ele tinha ainda algumas dúvidas. Havia sinais que precisavam de ser realizados, que eram detalhados por Deus, para que João reconhecesse o Messias, o Cristo, o ungido. Amém. E a Bíblia declara que então Jesus vem e diz: João, eu vou ser batizado por ti. E João diz: tu não. Tu não precisas, porque o meu batismo é batismo de arrependimento, mudança de mentalidade, alinhamento com a mente de Deus. Tu não precisas disso. Tu tens uma mente 100% alinhada com Deus. Eu preciso ser batizado por ti. Jesus disse: não. Deixa-me ser batizado por ti. Vamos cumprir os profetas. Vamos cumprir a justiça. Amém. João, deixa-me ensinar como é que se faz. Porque eu tenho o Espírito em mim. Ok? Eu tenho a vida eterna em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Mas eu tendo a vida de Deus em mim, no meu espírito, ninguém é alcançado, ninguém é tocado, não é anunciado o Evangelho do Reino. Né? Não há curas, não há milagres, não há multidões a seguir-me, não há aldeias a serem tocadas, não há cidades a serem tocadas por mim. Mas agora precisa de acontecer o quê? Um segundo processo. Qual é o processo? Este. Batiza-me. Quando Jesus é batizado, sai das águas. A Bíblia diz que João viu o céu aberto e o Espírito descer sobre Jesus. Sobre Jesus. E quando o Espírito desce sobre, a alma e o corpo são inundados. Quando a alma e o corpo são inundados, o território começa a ser inundado e tocado. É por isso que a partir daquele dia, Jesus andava e às vezes nem era preciso dizer uma palavra. Só por ele estar lá, demónios se manifestavam. Pecadores começavam a chorar e a dizer: eu preciso. Amém. Eu preciso de salvação. Amém. Eu preciso. Pessoas olhavam para Jesus, lembram da história de Zaqueu e tantos outros, está à mesa com Jesus. Jesus nunca disse a Zaqueu: Zaqueu, tu precisas mudar de vida. Nunca disse. A Bíblia não especifica isso. Jesus está sentado à mesa. Ele próprio, alguma coisa trabalhou dentro dele, que ele se levantou e disse: eu reconheço, eu tenho roubado. Eu roubei muito. Mas tem uma coisa, o que eu vou devolver. Quantas vezes? 4 vezes mais do que eu roubei. Jesus disse: veja o que é que está a acontecer aqui. A vida está a inundar. Amém. O avivamento estava a acontecer naquele lugar. E o próprio Jesus passou por este processo. O Espírito em mim e o derramar do Espírito sobre mim. E quando há o derramar do Espírito sobre, a vida que está dentro começa-se a manifestar fora. Há uma interação entre Jesus e o céu. Ele próprio dá testemunho disso. O que eu faço, não faço de mim mesmo. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. O que eu digo, não o digo de mim mesmo. Eu só digo aquilo que eu ouço o Pai dizer. O meu testemunho é verdadeiro. Ou seja, há sobre mim, estamos a falar de Jesus o Cristo, o nosso máximo exemplo. Ele está a dizer, há uma liderança total. Desde o dia em que o Espírito Santo desceu sobre ele, diz a Bíblia, e o Espírito o conduziu ao deserto. O Espírito o conduziu. A partir dali, ele só fazia aquilo que via o Pai fazer. E ele manifestava em si. Tudo o que estava à sua volta era tocado pelo que ele manifestava em si. O poder da vida eterna. Amém. A vida eterna. Jesus o Cristo manifestando a vida eterna. Mas isso é Jesus. Vamos à igreja de Atos, rapidamente, Zé. João capítulo 20, verso 21.
A Bíblia diz que Jesus, depois de ressuscitado, entra dentro da casa onde estão os discípulos. Olha para eles e diz assim, assim como o Pai me enviou a mim, eu vou enviar também a vocês. E diz a Bíblia que ele soprou sobre eles. E ele disse assim, recebam o Espírito Santo. Amém. Eles receberam o Espírito Santo, sim ou não? Claro que sim. Se Jesus disse recebam, ele não diz vocês receberão amanhã. Ele não disse vocês receberão daqui a 7 dias. Não, ele disse recebam agora o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito em mim. Passado aquele episódio, Jesus teve 40 dias a ensinar-lhes acerca do reino. 40 dias depois ele disse, agora vou ascender aos céus. Vou embora. Vocês façam uma coisa, o quê? Fiquem em Jerusalém. Até que do alto sejam revestidos de poder. Ficaram 7 dias em Jerusalém, desde o dia da ascensão até o dia de Pentecostes. Mas diz a Bíblia que eles ficaram naquele lugar numa disposição. Qual era a disposição? Perseverando na oração. Juntos. O que fazia Pedro, que não conseguia nem orar 1 hora porque adormecia. Lembras-te de Jesus no Getsemane? Jesus disse, Pedro, ora comigo 1 hora. Jesus apartou-se um bocadinho de Pedro, quando voltou 1 hora depois estava dormindo. Ele disse, Pedro, levanta-te. Não consegues orar nem 1 hora? Vá, 1 hora agora. Eu vou orar outra vez, está bem. Eu vou ficar. Voltou Jesus, dormindo outra vez. Levanta-te, não consegues nem orar 1 hora. Agora vimos Pedro, depois que ele recebeu o Espírito Santo nele, depois que a mentalidade começou a ser alinhada, depois que houve um verdadeiro arrependimento. A Bíblia diz que agora Pedro está 7 dias, unânime, com todos os irmãos e as irmãs que estavam naquele lugar no cenáculo, unânimes a orar 7 dias. O que nos leva a uma vida de oração é o alinhamento de mentalidade. Glória Quando nós a Deus. começamos a perceber quem somos, o que temos e o que podemos, identidade. Torna-se mais fácil. Muito não é? mais. Deixa de ser sacrifício. Passa a ser prazer. Prazer. Amém. Tremendo. Tremendo. Espectadores e seguidores da nossa página, quem quiser fazer alguma pergunta sobre esta temática, o avivamento, esteja à vontade, basta escrever e o pastor Osvaldo irá responder. Se alguém quiser, que faça isso. Amém? Amém. Estejam à vontade. Já passamos o 100, pastor. Oh, graças a Deus. Graças a Deus. Isto aqui é água, que é para as pessoas não pensarem. Graças a Deus. Shekinah vidinha. Avivamento é implantar e expandir o reino de Deus nesta terra. Grande líder. O que é que você tem a comentar sobre isto? Eu acho que isto não é uma pergunta, acho que é uma afirmação. É uma afirmação. Isto é uma afirmação. Estamos a falar de membros da nossa igreja. Claro. Estamos a falar do nosso irmão já conhecem este presbítero assunto. Prudêncio, né? E com certeza a sua esposa, a sua casa, né? E eles estão exatamente afirmando isso. Quando nós falamos estes slogans, manifestar, implantar e expandir o reino, eles sabem exatamente do que é que estamos a falar. Amém. É um assunto muito falado, muito detalhado também dentro da nossa congregação. Amém. Quem quiser fazer uma pergunta, esteja à vontade. Amém. Aproveitem, tem aqui o pastor Osvaldo. Ele pode vos elucidar nesta temática do avivamento. Enquanto as pessoas vão pensando se querem perguntar ou não, pastor Osvaldo, eu queria falar um pouco sobre 2 avivamentos que aconteceram neste velho continente, na Europa. Um deles foi no país de Gales e o outro foi na altura dos, não sei se vou expressar bem o nome, os Moravianos. Eu sabia que me ia enganar. Eu tive a tarde toda e não consegui. Moravianos. Isso. E queria fazer aqui uma pequena síntese. Eu estive a estudar o avivamento dos Moravianos e na altura eles eram um grupo, uma população grande, e eles são descendentes de John Hus, dos Hussitas, e sempre tiveram uma perseguição muito grande sobre eles naquela altura. Então a história conta que eles foram para a Saxónia, para a região da Saxónia, e houve um duque, que eu agora não me recordo o nome, o qual os abrigou e o qual lhes deu proteção e deu-lhes umas terras para eles estarem a viver. E dentro esse grupo de moravianos havia vários grupos a nível teológico diferentes, ou seja, eles não concordavam nos pontos teológicos todos.
Pastor Osvaldo, havia muita divisão. A história até relata que quando um grupo estava a pregar, o outro saía, ia a correr, ia para a porta do templo deles ou da sala onde eles se reuniam e diziam: vocês são os hereges, vocês não estão a pregar a teologia certa, isso não está na Bíblia, não é assim que se interpreta. E então havia ali sempre uma confusão, apesar de eles serem o mesmo povo. E então a história relata que o conde, que era o dono da terra, também era cristão, ele era cristão. Aliás, ele estudou na mesma escola que Martinho Lutero, tinha conhecimento da palavra e era jurista, então ele tinha um conhecimento de liderança grande já, era nato dele próprio. Então ele vai e começa a chamá-los a atenção e começa a pregar contra a divisão. E teve bastante tempo a pregar contra a divisão e depois começou a pregar o amor, o livro de João, começou a pregar, a enfatizar o amor. E a história relata que houve uma altura que eles se uniram, que eles puseram as divergências teológicas de parte, que sempre haverá, até nos dias de hoje há e continuará a haver até à vinda de Cristo. Só no céu é que a gente vai saber plenamente quem está certo, não é assim? Pelo menos é a visão que eu tenho. Então a história relata que quando eles puseram de parte as suas diferenças teológicas e se uniram em oração, apesar das diferenças teológicas, a história relata que começou a nascer um avivamento, um descer do Espírito Santo naquele lugar tão grande, mas tão grande e tão tremendo, que a partir dali foram lançados vários missionários. Amém? A obra missionária nasceu deles. Vários missionários que até entregavam a vida, morriam pelo Evangelho. Amém? E isto falou muito à minha vida, Pastor Osvaldo. Nos dias contemporâneos, há tantas diferenças às vezes entre a gente de dominações ou de vertentes até pentecostais, que hoje em dia eu considero que já há algumas vertentes diferentes, às vezes até de os reformados para os pentecostais, e então cria-se ali uma divisão tão grande que nós não sabemos conviver com as nossas diferenças teológicas. E eu acho que enquanto existir essa divisão, essa separação de águas, que no meu ponto de vista não pode existir, porque somos todos corpo de Cristo. Eu acho que quem acredita em Cristo como Senhor e Salvador e crê no que a palavra está a dizer, nós fazemos parte todos do corpo de Cristo, e eu acho que há diferenças teológicas que deveriam ser ultrapassadas. E eu acho que essa também é uma das grandes chaves que falta, talvez, até para a gente reconhecer essa tal identidade que você acabava de falar. E eu gostava de saber a sua opinião em relação a isso, sobre a unidade. Não estou a falar sobre a história deles, mas sobre a unidade e sobre o conjunto de estarmos unidos. Claro. Zé, o que eu te posso dizer é isto, e falando um bocadinho dos moravianos e um pouquinho também tocando na sua história, naquilo que tu já contaste, John Wesley foi uma das pessoas muito influenciadas pelos morávios. Sim, eu sei. Foi uma das mais. Eu posso dizer, por exemplo, que o grande avivamento ativado na Inglaterra, e onde John Wesley foi um dos cabeças, vamos dizer assim, Amém, na manifestação desse avivamento, foi muito envolvido por aquilo que ele aprendeu com os morávios. Amém. E John Wesley, na sua biografia, uma das coisas que ele fala muito acerca, ele tinha uma mesa que ele sentava-se regularmente com o seu irmão e com outro grande homem de Deus, creio que era Whitefield. Sim. Eles reuniam-se muito para falar de doutrinas. Tinham muitas diferenças doutrinárias. Só que dentro do Wesley, apesar das doutrinas que eles buscavam conseguir o perdão, conseguir sentir-se justificados diante de Deus, ele não conseguia, ele sentia-se sempre culpado. Havia uma culpa que ele carregava dentro dele, até que ele conheceu os morávios. E uma das coisas que mais impressionou John Wesley não era tanto os pontos doutrinários dos morávios, mas era um fator predominante. O quê? A forma como eles falavam, viviam e manifestavam a graça de Deus em Cristo Jesus. Amém. Há um versículo muito forte na Bíblia que diz assim, que a multiforme graça de Deus é dada a cada um. E ela manifesta-se da forma que quer. Nós podemos ter pontos de vista doutrinários diferentes. Às vezes até há pessoas que falam em doutrinas e não são doutrinas, são regras de igreja. Confundem tudo. Né? Mas não estamos aqui para falar sobre isso. O que estamos aqui para falar é isto. Apesar de haver e poder haver às vezes algumas interpretações diferenciadas em alguns pontos doutrinários, há uma coisa que nos une. É o fundamento. E o fundamento, ninguém pode tirá-lo. É Jesus Cristo. E aquilo que Ele veio manifestar à humanidade. E o que Ele veio manifestar foi graça. Amém. Ele veio manifestar o amor do Pai. Ele vai manifestar o favor de Deus para
conosco. Amém. E neste ponto, a multiforme graça de Deus, ela se manifesta através de ti de uma forma, através de mim de outra forma. E neste ponto nós estamos em comum acordo. Nós estamos unidos naquele que é o fundamento. Os morávios, apesar das suas diferenças que tu falaste bem, doutrinárias, teológicas, não sei, mas eles chegaram a uma conclusão. O quê? A conclusão é esta: a graça de Deus está sobre nós. A graça de Deus nos alcançou e é por meio da sua graça que nós somos o que somos. Os moravianos foram o povo que mais mergulhou numa vida devota de oração. Amém. Eles tiveram, creio que 100 anos, Zé. Sim, o relógio de oração. O relógio de oração durante 100 anos sem parar. Isso. A pergunta que nós fazemos é: pudera não haver avivamento, um relógio de oração durante 100 anos? O que promove avivamento não é o tempo de oração que nós temos. Eu queria tocar nesse ponto. O que promove avivamento é o fundamento de onde vem essa oração. Amém. Porque se o fundamento da tua vida de oração for pagares um preço para ter, está errado. Isso não existe. Isso está fora do contexto bíblico. Nós não criamos avivamento. Nós interagimos com o céu para que o avivamento se manifeste na terra. Quem cria avivamento é o Espírito Santo. Amém. Agora, Ele quer fazê-lo através de nós. Sim, porque Ele colocou a sua vida em nós. E Ele quer que a sua igreja manifeste a imagem da identidade que Ele colocou em nós. Este é um mistério que esteve oculto pelos séculos das gerações e que foi revelado a nós pelo Espírito Santo, que é Cristo em nós. Amém. Sabes, quando me perguntam, já me perguntaram várias vezes acerca qual é a visão da igreja do avivamento, e eu pergunto assim: o que é que tu queres dizer quando dizes visão? Porque às vezes a gente fala sobre palavras e podemos até ter interpretações diferentes dessas palavras. Claro. Por exemplo, eu posso dizer de uma forma detalhada: a igreja do avivamento tem uma meta, não é difícil de perceber, pelo nome percebe-se, avivamento. Agora, qual é a visão da igreja do avivamento? E muitos, quando falam de visão, querem falar de pontos doutrinários. A igreja do avivamento deixa isto, deixa aquilo, não deixa isto, não deixa aquilo, acredita nisto, acredita naquilo. Não, isto não tem nada a ver com a visão. Visão tem a ver com um fator predominante. O quê? O caminho que tens que percorrer para chegar à meta. Tu tens uma meta a atingir, tens um propósito a alcançar. A visão é o caminho que tu tens que percorrer para alcançar essa meta. E quando falamos de avivamento como meta, como visão, só há um caminho a ser percorrido. E o caminho é este. Não há outra pessoa, ninguém na face da terra capaz de manifestar avivamento a não ser Cristo. Amém. Um dia perguntaram para João Batista: tu és o Cristo? E João disse assim: não sou. Sabem porquê é que eu não sou? Eu vou dizer porquê é que eu não sou. Eu batizo só com água para arrependimento, alinhamento da mente. Mas o que vem após mim, ele não batiza só com água, ele batiza com o Espírito Santo e com glória fogo. A Deus. É o derramar do Espírito Santo que vai trazer a vida de Deus em vós. Pastor, temos aqui uma pergunta de um espectador que é o Dinísio Silva. Ele está a dizer: paz do Senhor, o que acha que falta a Portugal para se cumprir a promessa sobre ser porta de avivamento para a Europa? Deus abençoe. O que acho que falta a Portugal? É meu cunhado. Ok. Ok. Graças a Deus. Obrigado pela pergunta, desde já. O que eu acho que falta a Portugal acima de tudo, Zé, é isto que eu estava a tentar explicar agora na conversa que eu estava a ter e vai ao encontro da resposta. Amém. Para este nosso irmão. Que é isto. Avivamento não é produzido pelas horas que oramos. Há muita gente que pensa isso, pastor. Não. Avivamento é produzido pelo fundamento em que essas horas de oração são estabelecidas. Porque se os moravianos orassem 100 anos com sacrifício, eles desistiam no primeiro ano. Ninguém consegue sustentar uma vida de oração, porque oração não é moeda de troca para Deus fazer. Uau. Oração é moeda de troca, ou não é moeda de troca. Oração é uma ação, ou vou chamar-lhe uma reação ao que Deus já fez. Aquilo que Ele já fez. Tudo o que tu fazes para Deus, se for para pagar, vai-te custar esse sacrifício. Mas tudo o que tu fazes para Deus, for por gratidão pelo que Ele já te deu, tu não vais pagar nada, tu só vais agradecer. Tu és constrangido pelo amor que se manifestou na sua graça.
em Cristo Jesus. Amém. E quando tu és constrangido, é por isso que este povo teve a capacidade de estar 100 anos mergulhado na oração, naquilo que foi o avivamento mais extenso que aconteceu ao longo da história da igreja. Porquê é que eles conseguiram isso? Por causa deste fator. Porque eles tinham uma clareza de entendimento, uma revelação tão nítida da graça de Deus, e foi isso que apaixonou John Wesley. Amém. Tanto quando ele começa a pregar a mensagem da graça, as igrejas não aceitam. Ninguém quer que ele pregue dentro das suas igrejas. Ele é expulso das igrejas, vai pregar nas estações de comboio. É ali que ele começa. Nas ruas. Tremendo. Ninguém aceita John Wesley porque ele traz uma mensagem dos morávios totalmente diferente. Totalmente oposta. Não é vamos fazer para ter, é vamos fazer porque já temos. Glória a Deus. Eu não sabia disso. A mensagem é diferente. Ele aprendeu com os morávios que ele não tinha que orar para sentir-se justo. Ele tinha que orar porque já era justificado pela graça em Cristo Jesus, por meio da fé. Então, quando ele muda a sua perspectiva do Evangelho, aqui muda. O que é que eu acho que falta a Portugal? É precisamente isto. É um alinhamento de mentalidade. Não há forma de avivamento ou de nós nos colocarmos em posição para o avivamento se não houver arrependimento. Amém. João Batista é o precursor do grande avivalista, Jesus Cristo. Amém. Agora, Amém. Jesus, ele prepara a sua igreja também para serem os próximos avivalistas. De que forma? Desta forma, trazendo-lhes um alinhamento na mente. Porque arrependimento é metanoia. Arrependimento não é remorsos por alguns erros que eu cometi, como muita gente pensa. Arrependimento é mudança de mentalidade, e tem a ver com mudança de mentalidade neste aspecto. Conhecer-te como Deus te conhece. Uau. Não é conhecer-te... Pastor Osvaldo, qual é a tua opinião sobre mim? Eu posso ter uma opinião sobre ti. Claro. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, qual é a opinião de Deus sobre ti? Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Porque eu posso dizer, o Zé é bom nisto, o Zé faz bem isto, mas faz mal aquilo, e claro, é bom nesta área, é mau naquela área. Mas Deus te conhece como tu és. E Deus não te conhece por aquilo que o exterior diz, por aquilo que a alma diz. Ele te conhece por aquilo que Ele engendrou no teu espírito. Amém. O homem tem que entender que a identidade do ser humano não está na alma, não está no corpo, está no espírito. Amém. Quando nós entendermos isto, pastor, entendendo isto, a gente pode fazer o que quiser com o corpo. Quem entende a graça, jamais tem prazer em errar. Jamais tem prazer em mergulhar no pecado. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo fala sobre isto no livro de Romanos, como é que havemos de pecar? Como? Vamos pecar mais para que a graça seja maior? Como? Tu não entendes? Quando há a revelação da graça, tu vais entender uma coisa, o quê? Tu já morreste para o pecado. Amém. Tu já morreste, tu não estás vivo para Ele. Agora tu estás vivo para Cristo, tu vives para Ele, tu vives nele. Nele vivemos, nos movemos, existimos. Pastor, o que é que está a faltar a Portugal para o avivamento? Na minha opinião, arrependimento. A igreja de Portugal, a igreja de Cristo nesta nação, precisa de um genuíno arrependimento. Arrependimento não se vive uma semana, não se vive um mês, sempre. Amém. Todos os dias, eu todos os dias acordo e digo assim, há um alinhamento que eu preciso na minha mente, hoje. Imagina que eu ao meio do dia consegui esse alinhamento. Consegui, o Espírito Santo revelou-me, já alinhei, já estou a pensar desta forma. Passou meio-dia, já consegui aquele alinhamento. Eu preciso de mais um alinhamento. É por isso que eu sou alguém que ama a palavra de Deus. É por isso que eu sou alguém que ama a comunhão com o Espírito Santo na palavra, porque é na palavra, na comunhão com o Espírito Santo na palavra, que a minha mente vai sendo alinhada. E isso é tudo aquilo que nós, enquanto igreja do Senhor Jesus nesta terra, precisamos de fazer. Amém. É um alinhamento perfeito com a palavra. Quando o Espírito Santo nos revela Deus, a glória de Deus na face de Jesus Cristo, então conheceremos como somos conhecidos. Amém. A identidade surge, e quando a identidade surge, nós estamos a colocar-nos no alinhamento perfeito. Para quê? Para que o céu se abra e o Espírito seja derramado sobre nós. Amém. Quando houver essa ativação, Portugal irá viver aquele que para mim será o maior avivamento que já aconteceu na história da raça humana. Amém. É aquilo que eu acredito. Bem, isto é um privilégio. Eu estou a ter o pastor Osvaldo a pregar só para mim. Isto nunca aconteceu. Acho que nunca aconteceu a ninguém. E está a ser uma bênção tremenda. Agradecer a vocês também. Já passámos os 100 espectadores. Amém? Pastor Osvaldo, eu quero terminar com uma pergunta que eu já sei a retórica. Você vai dizer que sim. Você acredita no avivamento para a nação portuguesa e que seremos porta de entrada
para este velho continente chamado Europa, que já viveu grandes avivamentos e parece que está tão apagado. A gente vê pontos de referência no Brasil, nos Estados Unidos, Coreia do Sul, que ali é a luz da Ásia. A África também tem passado por avivamentos tremendos. E a Europa, eu sou-lhe sincero, eu não tenho visto quase nada. Você ainda acredita que vamos ser incendiados, que podemos viver aquilo que John Wesley viveu, que esses servos já viveram? Você acredita ainda no maior, não é? Eu acredito ainda no maior. Mas é que as evidências são tão poucas. Desculpa a minha sinceridade, eu estou a ser sincero consigo. Claro que sim, claro que sim. E eu às vezes, eu acredito que nós também já estamos tão perto do fim, que a volta de Jesus está aí tão breve. Isto é a minha opinião. E eu às vezes pergunto-me, Senhor, será que haverá tempo para um grande avivamento para este continente chamado Europa? Olha, Zé, respondendo à tua pergunta de forma direta, plenamente, eu acredito num avivamento em Portugal de uma forma plena. Não só um avivamento, mas o maior, como eu já referi. Glória a Deus. Avivamento que já se viveu em toda a história da Igreja e da humanidade. Amém. E não só acredito em um avivamento nesta nação, mas eu acredito também num avivamento neste continente, e eu acredito também num avivamento mundial, onde o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Amém. Em testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Eu estou-te a dizer que eu acredito no mais poderoso avivamento que já aconteceu, que antecederá a volta de Jesus Cristo a esta terra. É isso que eu acredito. Eu acredito que nós somos uma geração privilegiada, porque Amém. eu acredito que nós vamos vivenciar esse avivamento nesta terra. Eu acredito plenamente nisso. E uma das coisas que eu faço é, e agora falando de uma forma muito direta, e a minha igreja sabe, ouve muito dizer isto. Pastor Osvaldo, tens momentos, aqueles momentos balanceados em que parece as coisas não estão a fluir, não estão a correr, não está... Sim, eu sou igual a todos os outros. O que é que fazes nesses momentos? A única coisa que eu faço é isto. Eu sei que o Espírito Santo não vai falhar com a sua missão. Amém. Ele não vai falhar, Zé. Quando Jesus enviou o Espírito Santo à terra, a promessa do Pai, ele veio com uma missão: guiar-nos em toda a verdade. Amém. Para que através disso nós pudéssemos viver todas quantas promessas há da parte de Deus. Porque em Jesus nós já o recebemos o sim, por ele recebemos o amém, e na pessoa do Espírito Santo, na direção, no governo, na liderança do Espírito Santo, Zé, nós vamos viver todas quantas promessas há da parte de Deus. E dentro dessas todas, o avivamento é uma delas. Amém. Glória a Deus. Pastor Osvaldo, eu vou-lhe pedir que você termine este podcast com uma oração, porque ainda havia muito assunto para a gente esmiuçar, mas a gente já passou 1 hora. Passou tão rápido. Sem dúvida. Epá, foi uma bênção. Amém. Eu queria lhe pedir que você terminasse orando. Amém. Para que Portugal possa receber esse avivamento e que possamos ser porta de entrada para a Europa. Amém. Eu queria pedir a todos os espectadores que possam estar orando connosco. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de nós orarmos, eu só quero dizer estas últimas palavras. Amém. Esteja à vontade. Nós não só queremos num avivamento poderoso, como nós acreditamos que esta geração atual, ela é parte integrante desse avivamento. Glória a Deus. Por isso o incentivo que eu quero deixar a vocês antes de eu orar, a palavra de incentivo, motivação, é esta: junta-te a nós. Junta-te a nós nesta jornada de interação com o céu. Prontifica-te para viver arrependimento diário. Alinha a tua mente com a mente de Cristo e vem viver aquilo que eu acho, tenho a certeza, que será o maior marco da história da Igreja do Senhor Jesus na Terra. Avivamento para esta nação, avivamento para a Europa e avivamento para este mundo. Glória Nós somos parte integrante dessa geração. Amém, Jesus. Deus conta com cada um de vocês. Amém. Vocês são preciosos nesta terra e nesta Amém, nação. Jesus Vamos Cristo. orar, Zé? Vamos, pastor. Pai, em nome de Jesus, nesta mesma hora, Senhor, eu quero te agradecer desde já por este tempo
maravilhoso, magnífico. Quero te agradecer pela vida do Zé, pela vida da Rafaela, pela vida do Gideão, Senhor, oh Deus. Eu quero te agradecer por esta equipe maravilhosa, Senhor, e por todos estes momentos que tu nos proporcionaste neste lugar, Senhor. Mas agora, de uma forma específica, eu quero interceder em favor, Senhor, da tua igreja nesta nação, Senhor. Eu sei que tu tens, Senhor, uma promessa ativa sobre nós e sobre esta geração. Espírito Santo, a minha confiança é plena na obra que tu estás realizando nos nossos dias e na obra que tu vais realizar nos dias posteriores, naquilo que vem depois dos nossos dias. Obrigado, Espírito Santo, porque tu estás a alinhar-nos no ponto certo, na atitude certa, no posicionamento espiritual, mental, emocional, físico certo, para que realmente esse avivamento se manifeste nesta terra, nesta nação, nesta Europa, neste mundo. Obrigado, ó Deus, por nos dares esse privilégio de fazer parte desta geração magnífica que vivenciará este maravilhoso e poderoso avivamento nesta terra. Pai, eu oro por cada congregação que prega a verdade do teu evangelho. Eu oro por cada congregação que tem Jesus Cristo como fundamento da sua mensagem, para que haja, Senhor, ó Deus, um transbordar, Senhor, para que haja um derramar de unção do Espírito Santo sobre cada congregação. Pai, nós te pedimos como igreja, derrama o teu Espírito sobre nós, para que através de nós também, Senhor, o teu Espírito seja derramado sobre toda a carne, Senhor, e todos possam vivenciar tempos poderosos, tempos de restituição, tempos de restauração, tempos de renovação. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós te pedimos. Eu peço por cada família, Senhor, que tem, Senhor, sido alcançada por este vídeo, por este podcast, Senhor. Amém, ó Deus, por estas palavras que foram ditas neste lugar. Espírito Santo, que esta geração cada vez mais ela seja inspirada, não por palavras de homem persuasivas, mas acima de tudo pelo teu mover, Espírito Santo, por aquilo que tu estás dizendo e por aquilo que tu estás fazendo. Eu abençoo esta geração e decreto que esta geração é geração de avivamento, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Pastor Osvaldo, pela honra que você nos deu de ser o nosso primeiro convidado, sabendo eu a agenda que você tem, a correria que você anda de um lado para o outro e você arranjar tempo para estar connosco. Prazer. Muito obrigado. Prazer, muito obrigado. Seguidores da página Espada e Harpa, não se esqueçam de partilhar este vídeo, de deixar o seu like, comecem a seguir a nossa página. Não se esqueça também de passar no YouTube e de se inscrever na nossa página, de deixar o seu like lá também. Amém? E muito obrigado por estarem connosco. Foi um tempo precioso e aguardem que virá momentos mais maravilhosos ainda. Fiquem connosco. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.